Muito bom dia, agronegócio! Quarta-feira, dia 30 de março de 2022, 8 horas 49 minutos, pelo horário oficial de Brasília. É um mês que nunca acaba, hein, senhoras e senhores? Eu não sei, tô sentindo esse março longo, mas tudo bem, isso aí não vem ao caso. Tá no ar a nossa abertura de mercado pelo Instagram, pelo YouTube e também pelo nosso site noticiasagricolas.com.br, sempre com o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Senhoras e senhores, não se esqueçam, depois que terminar o Bom Dia Agro, vai para as redes sociais, seguir a Cochupé e ficar por dentro de tudo o que acontece na cafeicultura brasileira e mundial. Combinados? Letícia Guimarães nos acompanha direto da redação do Notícias Agrícolas, coletando ali os seus comentários, de onde você está falando, sobre quais mercados você quer saber, se é clima, se é boi, se é soja. A gente vai falar sobre tudo por aqui, tá certo? Todas as primeiras e principais notícias dessa manhã de quarta-feira, para que vocês sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil, se não são produtores rurais, os profissionais envolvidos ali no agronegócio, porque é isso que importa. Então, vamos seguir por aqui. Hoje, e lembrando que nós estamos aí num dia que é realmente, numa semana, na verdade, melhor dizendo, mais forte para volatilidade, porque temos ali relatórios importantes a serem divulgados para os grãos vindos do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, na quinta-feira. Então a semana tem se mostrado bastante volátil, nós vamos falar sobre isso, tá? E de uma forma geral, nós temos aí dias bastante intensos. E como tá me dizendo o meu amigo Diogo, aqui direto de Poços de Caldas, Minas Gerais, olha só, mês daqueles, muito intenso realmente. Então vamos começar ali com a nossa rodada de preços. Bom dia, viu, Diogo? Vamos começar ali com a nossa rodada de preços, como sempre fazemos por aqui. Bolsa de Chicago, para a gente começar, leves ganhos sendo registrados para soja e milho na manhã dessa quarta-feira. A soja tem 16 dólares e 48 centos por bushel, uma alta de 0,3%. O milho, 7 dólares e 32, subindo 0,9% na manhã de hoje, tá? O trigo continua recuando, realizando lucros, operando em queda, 0,3% de baixa. O primeiro contrato vale 10 dólares e 10 centos por bushel. Vamos já detalhar o mercado de trigo, mas percebam que já estamos distante das máximas promovidas aí pela guerra, inclusive os contratos mais distantes abaixo dos 10 dólares por bushel, tá? Ainda na Bolsa de Chicago, derivados da soja, o farelo sobe 0,7%, para o primeiro contrato valer 469 dólares mais 30 centos por tonelada curta, e o óleo de soja, uma pequena alta de 0,2%, 71 centos mais 80 por libra-peso, tá? No primeiro contrato. Bolsa de Nova York, o café devolvendo um pouquinho, realizando um pouquinho de lucro, 0,4% de queda no seu primeiro contrato, com 214 centos, ou 2 dólares e 14 centos mais 88 por libra-peso. O açúcar, hoje a gente vai falar um pouquinho mais do mercado de açúcar, tá? 0,7% de alta, 19 centos mais 25 por libra-peso. O algodão segue a sua trajetória de alta, 0,6% de ganho, 1 dólar e 37 mais 58 por libra. E o petróleo tem um dia de recuperação também, um dia de alta, 2,4% de alta para o WTI, que vale 106 dólares mais 67 centos por barril no WTI. No Brent são 110 dólares mais 13 centos, 2,2% de alta nesse momento, tá? Percebam que o Brent, que é a referência para a Petrobras, é a referência, portanto, não portanto, mas enfim, é a referência principal para o contexto global de oferta e demanda, um pouquinho mais alto, porque a oferta do Brent ela é ainda mais ajustada do que a do WTI, tá? Então nós temos ali essa diferença entre um barril e outro, né, de aproximadamente 4 dólares nesse momento, 3 dólares e 50, nesse momento, justamente porque nós temos ali fundamentos que são semelhantes, mas o WTI olha muito mais para o petróleo norte-americano, né, para o petróleo texano. Esse WTI, essa sigla WTI, já é justamente referente ao Texas, tá? O gás natural hoje sobe um pouquinho, 0,3% de alta, o ouro sobe, a prata sobe e o cobre também.
O ouro tem alta de 0,6%, a prata 1,3% de alta e o cobre 0,8% de ganho na manhã desta quarta-feira, 30 de março, tá? Dólar index em baixa, 0,5% de queda para o dólar index, completamente volátil essa semana. Nós temos os índices acionários hoje operando em baixa, então Dow Jones está caindo aí consideravelmente, é quem lidera inclusive as perdas, segundo o site investing.com. A gente está aqui monitorando tudo isso, tá? Vamos dar uma olhadinha na Agrinvest, Agrinvest Commodities. Se você não acompanha este blog ainda, inclusive acompanhe, inteligência.agrinvest.agr.br, tá? São insights de quem vive o mercado, de quem está dentro do mercado, vale a pena você acompanhar, tá certo? E olha só, vou adiantar aqui, hein? Vou adiantar em primeira mão para vocês que estão aqui nos acompanhando pelo Bom Dia Agronegócio. Esse ano tem a segunda edição do prêmio A Melhor História de um Agricultor. A gente vai dar todos os detalhes de como você participa, mandando a sua história, contando a sua história a partir de segunda-feira. Você já vai saber de tudo, tá? Mas já vou adiantar. Os 3 primeiros lugares vão ganhar um curso completo de formação do trader do agronegócio, oferecido pela Agrinvest Commodities. Aí, senhoras e senhores, é aquela verdadeira comercialização consciente que eu falo para vocês sempre. Então já vai aí se preparando para contar a sua história, porque esse ano, né, na segunda edição do prêmio, que tem muitas surpresas ainda pela frente, vocês vão começar a saber tudo na segunda-feira, dia 4 de abril, a gente vai lançar essa campanha, mas já estou adiantando aqui para vocês. Educação financeira, conhecimento, e é oferecimento da Agrinvest Commodities, aí é correr pro abraço, né? Porque um curso completinho da Agrinvest não tem como ser melhor. Então já começa a pensar em como é que você vai contar a sua história, tá? Vamos dar uma olhadinha no fechamento dos mercados asiáticos, bolsa de Dalian. Farelo em queda, óleo de soja em queda, milho em queda, suíno vivo uma pequena baixa de 0,08%, tá? Um resuminho do mercado financeiro por Eduardo Vanin, analista de mercado da Agrinvest. Bolsas na Europa em queda, petróleo em alta acima dos $106 por barril. A Alemanha se prepara para a falta de gás. Aí a gente vai ver a coisa ficar complicada. O G7 diz não para a demanda da Rússia para troca de contratos de gás natural denominados em euro para rublos, né? A gente já vem trabalhando essas informações aí desde o final da última semana, de que a Rússia quer vender matérias-primas em rublos e o mercado não aceita. Por que a Rússia quer fazer isso? Porque está fora do sistema SWIFT, que é aquele sistema internacional de pagamento, não podendo negociar em euro, libra, dólar, iene, e tem mais uma moeda que eu não vou me lembrar. Euro, dólar, libra, iene e mais uma moeda que, né? Então, fora deste sistema, a Rússia fica ali cercada, então falou, vou vender na minha moeda, vou vender no rublo, né? E me parece que o G7 está falando negativo, não vamos avançar com isso, tá? Mas, em contrapartida, as negociações de paz estão evoluindo, tá? Tropas russas saindo de Kiev, a Rússia continua vendendo trigo e óleo de girassol, isso é muito bom. Ureia na China subindo, os preços dos fertilizantes continuam muito altos, as matérias-primas estão em patamares muito elevados, não tem como ser diferente, apesar da nossa queda do dólar aqui, então o produtor brasileiro também vai ter preços altos ainda dos fertilizantes, tá? E clima para os 10 próximos dias, benéfico para o milho safrinha, Brasil e Paraguai, também nos informa o Eduardo Vanin. Mais ofertas de milho spot e safrinha no mercado. Quer dizer, segue a pressão sobre as cotações do milho aqui no nosso mercado brasileiro, e é já que a gente vai falar sobre os mercados de grãos, tá? Vamos detalhar soja, milho, trigo, vamos falar sobre esses mercados. Tenho informações sobre o nosso mercado brasileiro de trigo, hoje vai ser matéria especial também aqui no Notícias Agrícolas. Enquanto estamos conversando, já me chega o comentário matinal do Grupo Laboro, que eu vou dividir com vocês, assinado pelo seu diretor Ginaldo Souza. Já divido essas informações com vocês por aqui, tá? Então trouxemos ali uma perspectiva, né, geral desta manhã de quarta-feira. Vá mandando para nós de onde você fala,
seu nome, sobrenome, vá mandando todas as informações para a gente e a gente quer ouvir vocês, tá? Precisamos saber o que vocês querem saber, o que precisam saber, e a gente vai entendendo e vai te trazendo todas as informações. O Franco Silva diz o seguinte: Jesus, os suínos pedem socorro, é verdade. A gente vai falar sobre a manifestação também que aconteceu ontem lá em Braço Norte, em Santa Catarina, sobre justamente esse momento muito difícil que vive a suinocultura brasileira. A gente vai falar sobre isso. Letícia Guimarães ontem fez o acompanhamento deste manifesto, né, realizado pela suinocultura independente catarinense. A gente vai falar já sobre isso, tá? Enfim, a gente vai falar sobre todos os principais assuntos dessa manhã de hoje. Eu quero começar desdobrando um pouquinho, pessoal, o mercado do açúcar, já que ontem o Jonathan Simeão fez uma entrevista muito interessante com o Maurício Muruti, que é analista de mercado da Safras e Mercado. Inclusive, vou pedir para a Letícia dividir conosco e colocar na sua tela essa entrevista do Maurício, tá? Que disse o seguinte, em suma: petróleo, origens e gráficos impactam o açúcar, mas mercado se mantém na casa dos 19 cents por libra-peso na Bolsa de Nova York, tá? Ou seja, os fundamentos, eu venho falando há muito tempo sobre isso, os fundamentos do açúcar, eles estão mantidos em patamares bons, firmes, os fundamentos são sólidos. A gente vai naturalmente começar a olhar para a entrada da nova safra que chega pelo Brasil, principalmente agora no começo de maio, outras origens produtoras também começando a chegar com mais volume de açúcar, isso vai chegando ao mercado, mas veja só o que nos diz também o Maurício. Safras e Mercado vê safra 22-23 no Centro-Sul, mais alcooleira, com muitos componentes no jogo de xadrez para decisão das usinas. E é isso que mantém o mercado volátil, tá? Além da volatilidade do petróleo, além da volatilidade do mercado macro, esse jogo de xadrez na decisão das usinas, se vão apostar mais no álcool, no etanol, se vão apostar mais no açúcar, também deixa o mercado bastante volátil. Então ontem o Maurício falou bastante sobre isso, essa informação, essa notícia, né, essa entrevista já está na tua tela e perceba que é um conteúdo que vai te esclarecer bastante o que pode acontecer com o mercado de açúcar daqui em diante, tá? Então, atenção total. Claro que o Maurício também falou sobre o impacto do mercado cambial. Ontem o dólar fechou com R$ 4,76, uma perda de 0,3%, né? Segue acumulando baixas o dólar frente ao real, e isso pesa na formação dos nossos preços de commodities aqui no Brasil. Então, vale a pena você recuperar essa entrevista. A Letícia já vai até te mostrar como é que você chega nessa entrevista. Ó, menu, vídeos, sucro energético. Ó, a Letícia tá te mostrando tudo. A Letícia, ela é uma RP também, né, do Notícias Agrícolas. Ela vai te dando ali todos os caminhos, fazendo uma propaganda do nosso site. Ali, ó, vai ver a carinha do Maurício, o nome dele, clicou no Maurício Muruti, bota para ouvir. Você pode, inclusive, baixar todas as nossas entrevistas e ouvir no momento que você tiver até sem internet lá no meio da roça, dá para ouvir, tá? Você tem a opção de também só ouvir o podcast dessa, ó, tá vendo ali? Dá para baixar, tem uma setinha ali que você vai baixar e vai ouvir quando quiser, ok? Então, preços do açúcar sendo bastante monitorados por aqui. Vamos ver como é que tá a Bolsa de Nova York neste momento, tá? Temos os dois primeiros contratos em alta, o maio com 19 cents mais 24 por libra, uma alta de 0,7%, o julho 19 cents mais 14, também 0,7% de alta, o outubro de 2022 e o março 23 perdem, já refletindo uma possibilidade de oferta maior. Então a gente tem o outubro com 19 cents mais 4 por libra, uma baixa não, uma baixa considerável, né, Carla Mendes, de 0,5%, e o março com 19 cents mais 26 por libra-peso, caindo 0,4%, tá? Bom, do açúcar eu vou direto para o mercado do café, que hoje também está ali em campo misto, os dois primeiros contratos em queda, o setembro em baixa e o dezembro estável. Aí é para os fortes, né? Para quem tem coração em dia, porque o mercado do café está bastante volátil, né? De um lado, observa a continuidade do conflito entre Rússia e Ucrânia,
trazendo preocupações ali em relação à demanda. De outro lado, ver os acordos de paz evoluindo, acreditando que pode haver uma segurança, portanto, sobre o consumo vindo desses dois mercados que são importantes ali entre os players consumidores de café. Eles importam muito café, né? A Rússia e a Ucrânia. Fora os fundamentos. A oferta menor já é sabido, né? Que nós teremos oferta menor. Então, o mercado já sabe disso, conhece os seus fundamentos, mas vai acompanhando a volatilidade do macro cenário, né? Então, maio, 2 dólares e 14 mais 85 por libra, uma perda de 0,4%. O julho, 2 dólares e 18 mais 45, caindo 3,4%. O setembro sobe 1,9%, para valer 2 dólares e 16 mais 5 por libra peso. O dezembro, 2 dólares e 12 mais 75, estável na Bolsa de Nova York na manhã desta quarta-feira, 30 de março de 2022, tá? Então, o mercado do café conhece, como eu falei, os seus fundamentos, tem consciência do seu atual momento de mercado e segue bastante volátil, portanto. Já já, abertura do mercado disponível para você aqui pelo Notícias Agrícolas, tá? O açúcar já está aberto, a soja também, já já tem café e milho, ok? Preços no mercado brasileiro, né, no mercado físico, seguem impressionados. O dólar em queda, né, e essa volatilidade da Bolsa de Nova York se agrupam e promovem, então, preços menores aqui para o cafeicultor brasileiro. Vamos ver algumas referências de ontem? Vamos dar uma olhadinha aqui como é que estão as cotações, como é que ficaram ontem. Vamos olhar tipo 6 bebida dura, bica corrida e também cereja descascado, assim a gente consegue ter uma boa referência, né? Ontem nós tivemos estabilidade em praticamente todas as praças para o tipo 6 bebida dura mercado físico, tá? Do Arábica, então a gente tem preços que variam de 1.190 a 1.295 reais por saca, tá? 1.190 em Araguari, Minas Gerais, que terminou o dia com uma baixa ontem de 0,8%, e os 1.295 se registram no oeste da Bahia, né, estável. Mas, por exemplo, a média para Minas Gerais e São Paulo ainda acima dos R$1.200. A gente está falando de, por exemplo, Poços, R$1.290 por saca, tipo 6 bebida dura bica corrida, tá? A gente está falando de Campos Gerais, Minas, com R$1.222, Franca, São Paulo, com 1.230, então essa referência no oeste da Bahia, ela tá ali fora da média, né? Mas ainda assim traz preços menores, tá? E o cereja descascado, ontem também terminou o dia com todas as praças identificadas ali pelo Notícias Agrícolas, pesquisadas pelo Notícias Agrícolas, com estabilidade. A exceção foi Poços, onde os preços subiram 3% para fechar para o cereja descascado com R$1.380 por saca, tá? As demais praças ainda operam entre R$1.280 e R$1.290, tá? Então a pressão do dólar ainda pesa bastante. O café Conilon não tem um quadro muito diferente, acompanhando os seus fundamentos, mas também bastante focado na questão cambial, então preços menores se formam para nós aqui também, e a gente vai monitorando então todas essas situações, ok? Quero dividir com vocês também uma outra entrevista muito importante feita ontem sobre o mercado do boi gordo e alguns sinais importantes ali para mudanças entre os fundamentos e, portanto, para a tendência do mercado do boi gordo aqui no país, tá? Já já a gente vai falar sobre os grãos, né? Eu vejo que tem bastante gente nos perguntando sobre isso. A gente já vai falar sobre eles, mas enfim, vamos tratar do boi gordo antes? Ó, já tá na tua tela, tá? O mercado do boi tem novos fundamentos e tendência de pressão nas cotações da arroba. Apesar das correções, preços médios seguirão elevados, diz Rabobank. Então, nós temos aí um outro quadro, né, para o mercado do boi gordo. Nós temos aí um outro cenário se desenhando. Recria e engorda estão entre os segmentos que mais recuaram nos últimos 12 meses. Vocês me perguntam muito sobre os mercados de reposição, né? Então estamos aqui com essa informação. Quem deu essa entrevista ao Alexander Horta ontem foi o Wagner Inagisawa, que é analista de proteína animal do Rabobank.
Vale a pena você recuperar essa entrevista de ontem e ouvir o que disse o Wagner, uma análise muito completa, né? Nós temos, portanto, essa nova tendência. Mas isso é importante de ser frisado, apesar desses novos fundamentos se apresentando e dessa condição aí do mercado, dessa pressão sobre os preços, apesar disso, como os preços estão altos nesse momento, estão bons nesse momento, em patamares interessantes, as médias ainda vão seguir em patamares elevados. É o mercado se acomodando em patamares elevados, tá? E uma outra informação importante agora da Scott Consultoria. O preço médio em dólar da arroba do boi gordo brasileiro tem se elevado a preços recordes. O bom volume de embarques de carne para a China e a forte queda da moeda americana contribuem para que isso se desenhe. Olha só o que ainda nos diz a Scott. A moeda americana, que iniciou o ano próximo de 5,66, hoje é negociada em torno de 4,78. Ontem fechou com 4,76. A desvalorização do dólar frente ao real faz com que as commodities se tornem menos competitivas no mercado externo. O preço do boi gordo brasileiro na segunda-feira, 28 de março, estava cotado a $69,49 por arroba, frente à cotação de $54,26 registrada há um ano. Essa é uma alta de 28%. Então, em dólares, o nosso boi gordo está em patamar mais elevado. Essa desvalorização do dólar que faz com que os preços em dólar subam e a nossa commodity fique menos competitiva. Precisamos entender, portanto, como ficarão as nossas exportações. Demos essa notícia aqui no Bom Dia Agro. A baixa do dólar já acendendo uma luz de alerta ali para as nossas exportações. Na sexta-feira, que é dia 1º de abril, a SECEX traz os dados atualizados da nossa balança comercial, as exportações cheias do mês de março. Vamos ver como é que o impacto do câmbio chegou para as nossas exportações. Aí não só para carne bovina, né, mas vamos entender como ficaram todas as nossas exportações diante dessa condição da baixa do dólar, tá? Apesar desse aumento do preço da arroba do boi gordo em dólares, a Scott nos informa também que esse valor ainda é competitivo se comparado aos nossos concorrentes aqui na América do Sul, Argentina e Uruguai. A gente está à frente apenas, o nosso valor está acima apenas do boi paraguaio, tá? E a aproximação do preço da carne brasileira comparado à norte-americana faz com que o país perca um pouco da sua competitividade no mercado. Acabei de falar, precisamos entender como fica o impacto para as nossas exportações, portanto, de carne bovina, tá? E já essa notícia também vai estar disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, ok? Bom, então essas são as informações do mercado do boi gordo desta quarta-feira, informações muito ricas, trazidas aí por Scott Consultoria e também Rabobank. E às 11h30, horário de Brasília, Alexander Horta assume a bancada, tem um novo convidado, é a nossa pluralidade de opiniões para que você possa tomar boas decisões. Às 11h30 tem mais mercado do boi gordo para você por aqui, ok? Seguimos por aqui, portanto, já falamos sobre açúcar, falamos sobre café, falamos sobre boi gordo e agora a gente vai falar sobre os suínos, né? E a questão toda ali do manifesto que tivemos, ontem me fugiu aqui a palavra, o manifesto que tivemos lá em Santa Catarina, né? Sobre os prejuízos sofridos ali por conta dos custos de produção muito elevados, as margens completamente estranguladas e um prejuízo de cerca de R$300 por animal somente em Santa Catarina. Os outros estados produtores registram prejuízos semelhantes. A Letícia Guimarães ouviu ontem o presidente da ACCS, Associação Catarinense dos Criadores de Suínos, grande parceiro do Notícias Agrícolas há muito tempo, o senhor Losivânio de Lorenzi, né, que é o presidente da CCS, e ele falou sobre esse manifesto, então, movimento em favor da suinocultura independente, né? Foi distribuída, né, gratuitamente carne suína na cidade de Braço do Norte para a população. Entidades assistenciais do estado
foram beneficiadas com a entrega desses volumes de carne suína pelos produtores catarinenses, e o objetivo agora é ter uma reunião com o governador de Santa Catarina para discutir uma série de pautas ali que envolvem, portanto, o andamento da suinocultura no estado, né? Os custos de produção deverão seguir muito elevados, né? Nós temos uma condição muito séria para a suinocultura nesse momento, e abre aspas para o presidente da CCS. O preço do suíno está muito baixo, os custos de produção não param de subir. Hoje temos um prejuízo entre 300 e 330 reais por animal vendido. Aqui no estado, entre 8 e 10% dos suinocultores independentes estão deixando a atividade ou fechando as granjas de vez. Quando isso acontece, a gente tem uma redução da oferta, né, de produto, porque nós teremos menos profissionais atuando na atividade, então isso já é uma preocupação, e a gente pode ver o preço continuar elevado. Então isso é muito sério, né? Estamos de olho. Durante a manifestação foram doadas cerca de 8 toneladas de carne suína para 3.500 pessoas que passaram pelo local. Além disso, desse total, a APAI de São Lugero recebeu 200 quilos de carne suína, tá? Ele pontuou ainda que outras entidades assistenciais também serão beneficiadas ao longo da semana, e o total de carne doado deve chegar a cerca de 10 toneladas, tá? Então, olha só que manifesto interessante, né? Para falar dos seus prejuízos, para chamar atenção para o setor, ações que né, completamente pacíficas e de auxílio, de assistência, né, de assistencialismo. Muito interessante, a gente fica feliz de ver que o agro se manifesta dessa forma, né? Precisa chamar atenção para o seu setor, então vamos chamar atenção dessa forma. E é claro o momento da gente rediscutir os elos ali entre compradores, vendedores, produtores de proteína, produtores de grãos, indústria de ração. Precisa sentar todo mundo na mesma mesa. Há muito tempo eu venho falando sobre isso aqui. Vamos sentar todo mundo na mesma mesa, e a indústria precisa se organizar de forma tal que possa fazer suas compras de insumos de forma mais planejada, mais estratégica, para que não passe por momentos assim, né? E possa ir equalizando as relações com os granjeiros. Precisa acontecer isso. Precisa, como eu falei, sentar todo mundo na mesma mesa, portas fechadas, e vamos discutir até a gente achar uma solução. Isso precisa acontecer, tá? É importante, é determinante que isso aconteça, ok? Então fica uma dica aqui, né, da Carla Mendes. Vamos lá. Bom, pessoal, então a Letícia vai mostrar para vocês como chegar nessa entrevista do Losivânio. Menu, vídeos, granjeiros, lá estará a entrevista de Losivânio de Lorenzi, grande cara, grande representante da suinocultura brasileira, grande conhecedor do setor. Vale a pena ouvir o Losivânio para entender que momento é esse da suinocultura do Brasil, tá? Tire um tempinho aí para você poder olhar para isso, ok? Bom, seguimos por aqui, falamos então dessas informações todas, né, que trouxemos, e vamos começar a dar uma olhadinha aqui nos nossos comentários, porque tem muita pergunta sobre o mercado de grãos, aí a gente vai conseguir responder vocês todos, tá? O Adoniran Castro fala conosco de Maringá, no Paraná, o Celso Júnior Costenaro, de Prudentópolis, Irati, no Paraná, e o Tiago de Freitas, bom dia, o milho pode continuar caindo? Vamos já falar sobre o mercado de milho, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos nossos outros comentários pelo Instagram, né? O Diogo nos mandando bom dia, né? Perdão. A Águida também nos mandando bom dia. O Elvis, de São Paulo, capital, conosco. Bom dia para você. A Claudete conosco, bom dia. A Patrícia nos mandando bom dia. O Wesley Pereira, bom dia. Wesley de Palminópolis, Goiás. O que está acontecendo com o preço da soja, que só cai? Vamos falar sobre ela. Olha só que coisa boa, né? O Diogo, do DNA do Leite. Vamos juntos com informação profissional e direta para todos do setor agro. Obrigada, viu, Diogo? O Hércules também nos mandando bom dia. A Gabriela Weber. Faz tempo que eu não te vejo aqui, hein, Gabi? Bom dia, seja bem-vinda de volta. O Luiz Henrique nos mandando bom dia. O João Matheus, bom dia. Os da manhã apontando para mais milho. Aí que tá a pergunta de R$1 milhão, hein, João?
Boa sua pergunta, a gente vai falar sobre isso. O Franco Silva, olha que legal. Ontem fui na manifestação em minha cidade, onde os produtores distribuíram carne suína em forma de manifestação. Muito legal, hein? Parabéns pela iniciativa de estar apoiando essa manifestação, viu, Franco? Fico feliz com o seu relato. O Roberto Assis, ótima apresentadora. Aí eu gostei. Obrigada. Obrigada pela gentileza. O Fábio Porfírio, bom dia. Estou aqui em Piracanjuba, no Goiás. Bom dia, Piracanjuba. Bom dia, Goiás. Bom dia, Fábio. Adri Borges fala conosco de Maringá, no Paraná. Bom dia, Carlinha. Bom dia, Rodrigo. Hoje será implantado o 5G em uma fazenda no Cerrado Piauiense. Muito bom. Boa notícia. Obrigada, viu, pessoal do Agro Mais. O pessoal lá do Piauí, do pessoal do Agro Mais, sempre conosco. Olha aí que notícia boa. A conectividade faz toda a diferença para o campo, né? Hoje a gente já pode chegar quase que no Brasil inteiro, mas a gente sabe dos limites, né, das limitações que a falta de conectividade em boa parte do campo brasileiro ainda impõe aos produtores rurais. Mas o Notícias Agrícolas está no ar há 25 anos. Esse ano a gente completa 25 anos de vida, 25 anos de existência e de apoio ao produtor rural. É tão bom saber que hoje nós conseguimos chegar a mais lugares, né? Porque qual foi a grande sacada do João Batista Olive quando ele criou Notícias, né? Ele esteve na internet antes do produtor estar. Então, quando o produtor teve essa maior conectividade, esse alcance maior às informações, a gente já estava lá disponível para que ele colhesse informações e começasse a tomar decisões com mais dados, né, com mais base de comunicação. Então, essa notícia é música para os nossos ouvidos, viu? Obrigada pela situação aqui de nos informar. O Fábio, essas baixas da soja, qual a motivação? As quedas eram tão elevadas e qual a opinião aos preços? Vamos falar sobre isso. Buenos dias de Paraguai, o pessoal do F de Vaca, obrigada. Lucas Cardoso, preço da reposição de machos e fêmeas, temos alguma novidade? Tivemos aí uma desvalorização, tá? Vamos entender como fica isso para diante. Ana Tombini, bom dia para você, Ana. Hermenegildo, bom dia a todos. Manda um alô para Rio Verde, Goiás. Alô, Rio Verde, Goiás. Gente, como eu gosto do estado do Goiás. Eu amo. Então, um abraço enorme para o pessoal de Rio Verde. Bom dia, São Borja, no Rio Grande do Sul. Bom dia, o Ivan. Formosa, no Goiás, também conosco. Bom dia. Pessoal, vão mandando para mim aí de onde vocês estão falando. A Letícia tá ali, ó, de olho em tudo, me mandando tudo por aqui, eu vou aí conversando com vocês, tá certo? Pessoal da Agropecuária Prado também nos mandando bom dia. Bom dia, Carla, o milho tá muito baixo. Eita, é verdade. O Júlio Ribeiro, bom dia, Júlio de Uberlândia. E o Wilson, bom dia, Carla, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, bom dia, Wilson. E o Alex César, de Cerrado, Minas Gerais. Daniel Olive, nosso diretor, está conosco, já deixando um recadinho para você. Deixem o like de vocês e deixem também e façam a sua inscrição no nosso canal no YouTube, o Notícias Agrícolas Oficial. Por quê? Assim você vai receber, vai fazer sua inscrição, vai se inscrever no canal e vai ativar ali o sininho, vai ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Começou ao vivo, você vai receber um alerta falando, ó, Carla Mendes está falando do mercado de fertilizantes, o Alexander Horta está falando do mercado do boi gordo, o Guilherme Dorigatti está trazendo informações do Realidades da Safra. Então faça sua inscrição no nosso canal, isso é importantíssimo. Douglas, bom dia, hein? Bom dia, direto de Barreiras, na Bahia. Bom dia. Bom, vamos falar da soja, vamos falar do milho, vamos falar dos mercados de grãos nesse momento? Bom, soja, neste momento, 9 horas e 22 minutos pelo horário oficial de Brasília. Maio, 16 dólares e 52 centos por bushel, sobe 9,5 pontos. Julho, 16 dólares e 32, 8,7% de alta. Nada disso. 8,75 pontos de ganho. Mesmo ganho para o agosto, que tem 15 dólares e 86, e o setembro, 15 dólares e 3, subindo 7 pontos. Por que sobe a soja hoje? É um dia de ajustes antes do novo relatório do USDA, dos novos relatórios do USDA. Dia 31 de março, quinta-feira, amanhã, tem 2 relatórios. O mais importante deles é o de área de plantio para a safra 22-23 dos Estados Unidos. Aí o Fábio me perguntou, né? Carlinha, vai ter mais milho nos Estados Unidos? Difícil dizer, viu, Fábio? No relatório que nós tivemos do Outlook Forum,
né, do dia 24, a sinalização é de que nós teríamos ali um aumento ligeiro, um ligeiro aumento na área de soja e uma pequena redução na área de milho. Aumentos também para trigo e algodão. Só que o início da guerra entre Rússia e Ucrânia disparou os preços do trigo, puxou o milho na carona. O milho tem importância também ali com Rússia e Ucrânia, e, portanto, nós tivemos essa especulação do mercado de que talvez nós veríamos uma mudança nesse relatório do dia 31, com uma possibilidade de uma área maior para milho e até maior para trigo, tá? Então, nós já temos as expectativas, inclusive, detalhadas para vocês. Eu vou, de novo, dar destaque para isso hoje, com as projeções para as áreas de plantio, né, por lá nos Estados Unidos. Então, é difícil a gente cravar isso agora, diante do que aconteceu aí nos últimos 30 dias com o início da guerra. Então, a gente vai ter que olhar muito para milho e trigo, né? E o mercado vai se ajustando, portanto, antes da chegada desses novos números, tá? Mas a verdade é que esses números podem mexer bastante com o mercado e esses números podem trazer uma sinalização do que o mundo precisa, né? Porque a gente já sabe que há uma disrupção em todas as principais cadeias de abastecimento. O trigo é a pior delas, né? O que está acontecendo com o trigo é uma das piores condições para a cadeia de trigo das últimas décadas, aí, pelo menos nos últimos 50 anos. Então, o mercado está olhando para isso, o produtor está olhando para isso e está olhando também para a questão dos insumos, dos custos de produção, né? Durante todos os últimos meses, aí, durante todo o ano, nós vimos uma relação de preços do milho e preços da ureia completamente elevada lá nos Estados Unidos, né? Então, será que isso pode ter mexido a cabeça do produtor, né? Vou olhar menos para o milho, vou plantar um pouquinho mais de soja? Ah, mas daí me falta KCl. Ah, não, mas ali nos Estados Unidos dá para fazer com um pouquinho menos de cloreto de potássio a soja, caso falte. Então, todas essas condições estão na mesa, né? E por isso que esse relatório de amanhã é tão importante. E claro que esses números de área vão mudando, né, ao longo ali do que a gente vai observar. Soma-se a tudo isso a questão climática para os Estados Unidos, né? Nesse momento, nós temos ali as principais regiões produtoras do Corn Belt com condições favoráveis de clima, chuvas chegando dentro da normalidade e tudo mais. Então, a gente está olhando para um quadro climático dentro do normal, salvo algumas áreas ali, como, né, que vinham já dando sinais de alerta já no ano passado, ainda em alerta, né, por conta do tempo seco. Que regiões são essas? As Dakotas, um pedacinho do Nebraska, a metade norte do Nebraska, a metade leste de Minnesota, né? Essas regiões, elas sofreram muito com a falta de chuvas no ano passado e elas ainda passam por tempo seco esse ano. Nós tivemos menos neve no inverno americano, o degelo, portanto, não foi tão intenso quanto no ano passado, garantindo ali bons níveis de umidade no solo. Então, a questão climática também está posta na mesa. Então, percebam que há uma enormidade de variedades de variáveis para que a gente possa entender como é que os preços vão se alinhar a isso, como é que a área vai se dar em relação a isso, qual será a janela de plantio do produtor norte-americano, isso vai fazer diferença, né? Então a gente vai olhar para tudo isso. Por isso que eu digo, os números, né? Os números que estão ali, né? Diante disso, eles vão ser bastante importantes da gente acompanhar, ok? Por isso é difícil dizer o que vai acontecer essa semana, se vai ter mais milho, se vai ter mais soja. A partir de agora é difícil saber. Agora a gente vai ter que esperar o que chega amanhã pelo USDA, que traz também estoques trimestrais, e esses estoques talvez possam vir um pouquinho maiores, espera, porque a exportação nos Estados Unidos está um pouco mais lenta nesse momento, apesar de uma demanda chinesa melhor e um pouquinho maior que se deu ali para soja e milho dos Estados Unidos, por conta da questão ali do fechamento da Ucrânia e da perda que nós tivemos aqui na América do Sul com a soja por conta do clima adverso, que chega a perto de 40 milhões de toneladas menos que a América do Sul entregou em oferta para a soja. Então percebam, a gente tem que costurar uma série
de itens para entender para onde vão os preços da soja. Fora a guerra entre Rússia e Ucrânia, que continua em andamento. A gente tem um acordo de paz ficando mais claro no horizonte, né? Parece que ele está mais próximo. E isso diminui o prêmio de risco sobre as commodities. Por isso que nós vimos ontem os mercados despencarem. Então, logo na sequência da reunião entre as delegações da Rússia e da Ucrânia, os mercados despencaram. Por quê? Porque as demandas dos dois países ficaram mais claras e houve uma aceitação melhor por ambos os lados dos seus adversários, né? Não houve ali um acordo assinado, não houve um cessar-fogo, não houve nada disso, mas há um avanço nas conversas, ao contrário do que nós víamos acontecer. Nas últimas 5 vezes em que nós tivemos essas reuniões, isso também aconteceu. Isso, inclusive, foi destaque da Agriinvest na manhã dessa quarta-feira. Olha só, a volatilidade dos mercados continua sendo o nome do jogo. Ontem, mais uma vez, o kit guerra, ouro, petróleo e trigo, caiu antes de mais uma reunião entre Rússia e Ucrânia. Nas outras 5 vezes, isso também aconteceu. Apesar do cessar-fogo e das conversas de paz, os atritos entre a Rússia e o Ocidente continuam. Os Estados Unidos falaram em mandar caças F-18 e armas para a Ucrânia. Também se falou em mais sanções. Parece que os Estados Unidos não estão muito afim da paz. Do lado da Rússia, parece que irão insistir em receber da Europa em rublos pelo gás natural, o que pode se estender para outros itens, né? O ministro da Rússia foi bem claro, abre aspas, achem rublos, fecha aspas. A Alemanha já fala em racionamento de gás. A Rússia tem uma bombinha financeira no dia 4 de abril, precisa resgatar 2 bilhões em bonds denominados em euros. Como é que vai fazer isso? Só Deus é que sabe, né? Então, estamos ali de olho, tá? Então, percebam, a gente tem tudo isso para monitorar, tá? Enquanto isso tudo está acontecendo, a soja hoje volta a subir, nesse momento sobe mais de 10 pontos nos principais contratos. A gente está falando do maio agora com alta de 11 pontos mais 25. O milho vai na carona, tem aí, ó, 7 dólares e 39 para o contrato maio subindo 13 pontos mais 25. O julho com 7 dólares e 22 e uma alta de 13 pontos mais 75. O setembro, 6 dólares e 77, subindo 10 pontos mais 75. O dezembro, 6 dólares e 61, 8 pontos mais 75 de ganho. O trigo, que trabalhava no vermelho, lembra? No começo do Bom Dia Agro, estava no vermelho, subindo, hein? Sobe mais de 10 pontos nos principais vencimentos. Julho, 10 dólares e 24. Setembro, 10 dólares e 10. Dezembro, 9 dólares e 96. Março, 9 dólares e 75. As altas variam de 10 pontos e 25 a 15 pontos e meio, tá? Então o mercado tá virando como é que é o nome disso? Pro trigo. E essa volatilidade é o nome do jogo. É isso que está acontecendo. O petróleo sobe mais de 3%, todas as commodities agora estão subindo. Estão todas no azul, tá? Ou no verde, como queiram. Então, é isso. É um ajuste do mercado diante do quadro da guerra, é um ajuste do mercado antes dos novos relatórios do USDA, e é isso que está acontecendo. Fora a relação maior e soberana para qualquer mercado, que é a relação de oferta e demanda, completamente desequilibrada nesse momento. Oferta muito restrita e demanda muito presente. Talvez não esteja tão forte e crescente, mas presente. Toda hora vindo buscar algo que está minguando. Oferta restrita, tá? Carla, por que os preços estão caindo no Brasil? Porque, senhoras e senhores, o dólar hoje continua caindo, R$ 4,76 é a cotação da hora. Diminuiu um pouquinho a baixa, estava caindo mais, agora perde 0,04% para valer 4,76. Antes de eu atualizar, estava 4,74. Então, temos mais um dia de baixa para o mercado cambial, tá? Então, o dólar vai acumulando perdas frente ao real, vai pressionando as nossas cotações. Os preços da soja nos portos brasileiros voltaram aos patamares do início do ano, algo entre R$ 183 e R$ 187 base porto.
uma perda de cerca de R$10 por saca, segundo o Vlamir Brandalize. A mesma coisa se dá para o milho, a mesma coisa se dá para o trigo. Separei aqui uns comentários da Rita Debaco, que é diretora lá da Debaco Corretora, sobre o mercado de trigo, como eu falei. A gente vai trazer ali uma matéria especial hoje sobre o mercado brasileiro de trigo, e olha só o que nos diz Rita Debaco, né? Posto Moinho, R$1.950 é o melhor nesse momento. Pagamentos para maio, entrega em abril. Atenção, mercado de trigo, tá? Não temos mais exportação disponível no Porto de Rio Grande. Eu fui perguntar, Rita, por quê? Né, a gente está sem volume, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo é o seguinte, até tem trigo para exportar, o que não tem é espaço no porto para a saída de novos negócios, já que agora começamos a safra de soja e mesmo com a quebra, né, o Rio Grande do Sul teve uma quebra tremenda, temos volumes saindo do Rio Grande do Sul. Lembrando que os portos, os espaços nos portos do Rio Grande do Sul são os mesmos de 10 anos atrás. Então, mesmo com a quebra da safra, logo teremos filas para entregar soja no porto. O que a gente está vendo no mercado de trigo jamais foi visto. É histórico o que está acontecendo para o mercado brasileiro de trigo. Mais do que isso, a Rita nos lembra. A safra, né, ela chega só em setembro, a nova oferta de trigo. Então, é cedo para a gente falar em preço e volume estimado para essa nova safra. Os custos serão altos, o que vai travar um pouco o aumento de área, então estamos nisso. O pré-custeio, que está gerando em 12% a 14% de juros ao ano, também pode ajudar a limitar esse aumento da área, tá? Fora que travamos os custos de produção com o dólar ali acima dos 5 e na hora de comercializar vamos ter a dólar abaixo dos R$5. Isso já é uma preocupação, tá? Olha só, a expectativa da Debaco, tá? Da Debaco Corretora. Área plantada, 1,6 milhão de hectares, tá? Com cálculo de produtividade de 3.000 a 3.000 quilos, 3 quilos e... Eita! De 3.000 a 3.500 quilos por hectare. A ideia de safra da Debaco Corretora é de aproximadamente 5,7 milhões de toneladas de trigo. Se tudo der certo, se o clima ajudar, se for tudo bem, tá? Então, a gente está nesse quadro, tá? Então, é cedo para a gente falar de preço, é cedo para a gente falar para a próxima safra, de volume de negócios e tudo mais. Mas nesse momento, a gente já tem uma ligeira correção dos preços, negócios mais travados, dificuldade de escoar essa exportação, porque agora estamos dando lugar para a soja, mas o mercado do trigo ainda num momento interessante, tá? Estamos acompanhando. Essa semana ainda estamos tentando emplacar entrevistas ao vivo aqui para a gente falar mais profundamente sobre o mercado de trigo aqui no Brasil, ok? Então, esse é um quadro. Falamos de soja, falamos de milho, tá? De trigo. Para o milho, a situação é muito semelhante. Nós temos ali conclusão da colheita da safra de verão, conclusão do plantio da safrinha, completamente em desenvolvimento, ainda em aberto, mas com condições favoráveis de clima. A gente tem reportes muito bons da segunda safra de desenvolvimento aqui das lavouras, tá? E um pouco mais de interesse dos vendedores em participar do mercado. E a pressão do dólar e a volatilidade de Chicago. Isso inevitavelmente vai pressionar as cotações do nosso mercado aqui no Brasil. Hoje é um dia de retomada para B3, né? Apesar da queda do dólar, os preços caíram muito nos últimos dias, né? Nós tivemos baixas acumuladas aí fortes e severas para o mercado do milho. Então hoje é um dia de retomada, é um dia de recuperação. Como eu falei, todas as commodities voltam a subir na manhã dessa quarta-feira. Maio, R$ 87,55 por saca, 1,3% de alta. Julho, R$ 87,26 de ganho. Setembro, R$ 86,50, 1,7% de alta. E o novembro, R$ 89,23, com uma alta de 1,6% na manhã de hoje, tá? Então hoje é um dia de recuperação para os preços do milho na B3, tá? Eu imagino que nós já tenhamos a abertura do mercado de milho aqui para vocês. Deixa eu dar uma olhadinha. Ó, após 6 dias de queda,
Milho abre a quarta-feira subindo na B3, tá? Vamos ver aqui o que já nos informa o Guilherme Dorigatti, tá? Para o analista de mercado da Brandalize Consulting, Vlamir Brandalize, a B3 abaixo de R$90 está dentro da linha do dólar, que recua e dá pressão de baixa, fazendo as cotações nos portos ficarem entre R$85 e R$88 para julho e 92 somente para dezembro, tá? O milho está perdendo mais em cima do próprio dólar do que efetivamente de Chicago. Chicago recuou, mas a pressão mais forte que o milho sente é o dólar caindo e recuando nos portos. Então, dia de recuperação, mas a pressão ainda sobre os preços do milho continua, ok? Estamos acompanhando, estamos de olho. Aí o pessoal me perguntou bastante, né? Pode cair mais? Tudo pode, né? Claro que caso nós tenhamos novas notícias, mudou alguma coisa, fundamento subiu, Chicago disparou, algo nesse sentido, a gente vai ver uma mudança em torno dos preços, tá? Mas estamos de olho, ok? A Bruna, bom dia, Carla, cheguei atrasada, como tá a soja no Porto de Paranaguá? Bruna, tem uma certa pressão por conta do dólar, né? Então, segundo o Vlamir Brandalize, a gente teve uma perda aí nos portos na casa de R$10 por saca, voltamos aos patamares do início do ano, tá? Estamos de olho nessa movimentação. A pressão do dólar é forte, Chicago está muito volátil, os prêmios estão estáveis nesse momento, ok? O Samuca, cheguei, senhoras e senhores, muitíssimo bom dia, apaixonados pelo agro, maravilhosas Carla e Lete da redação. Obrigada, bom dia, viu, Samuca? Sempre bom ter você conosco. Dona Neuza, bom dia, hein? Bom dia, Dona Neuza, bom dia, Pires, eu amo esse sobrenome. O Lúcio Nunes nos pergunta sobre o mercado do arroz. Olha, eu tô devendo esse mercado pro Lúcio, e eu acho que a gente não tem informações ainda fresquinhas, mas vamos apurar, tá? Eu vou apurar para você mais profundamente o mercado do arroz. A última informação que nós temos é que o levantamento do IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz, já aponta a colheita, aponta a colheita em 45,9% da área, tá? A produtividade média da safra 21-22 está em 8.476 quilos por hectare, tá? Então, vamos ali acompanhando. Em período de colheita, os preços tendem a ficar um pouco mais pressionados, né? É natural que isso aconteça, é a chegada da nova oferta. O que nós precisamos ou precisaremos entender naturalmente eu vou pedir até para a Letícia colocar para vocês aqui na tela, vou mandar o link para ela dividir com vocês essa informação da colheita do arroz, porque é importante, né? A gente trazer essas informações também. Como eu falei, essa condição que nós temos ali de pressão é a nova oferta, precisamos entender como fica a demanda e como essa oferta vai chegar efetivamente ao mercado, se os negócios vão ou não acontecer. Mas eu vou apurar, principalmente junto do Vlamir Brandalize, como é que está essa liquidez, como é que estão os negócios, como é que o volume de negócio está acontecendo. Luiz, eu vou te trazer isso aqui já nos próximos dias, tá certo? Mas estamos ali avançando com a nossa colheita, ok? O Luiz Nascimento de Carazinho, no Rio Grande do Sul, e o Márcio Agro me pediram para falar da área dos preços da soja, comentei, né? Então acho que consegui responder todo mundo aqui nessa edição do Bom Dia Agro, tá? Vamos dar uma olhadinha nas nossas notícias de hoje, saber o que mais é notícia, né? Além dos nossos mercados. Bom, o primeiro destaque que eu quero fazer com vocês, tem conteúdo novo de segurança, tá? Você deve investir em segurança. Veja nesse vídeo o porquê. Hoje já estivemos ali com o Carlos Zumerli, na manhã de hoje, né? Na manhã dessa quarta-feira, antes do Bom Dia Agro começar, nós tivemos o especialista em segurança no agronegócio, Carlos Zumerli, falando conosco aqui ao Notícias Agrícolas. E olha só, muitos produtores ainda são resistentes quanto ao investimento em segurança. Carlos Zumerli mostra o porquê deve-se investir em segurança, tá? Vale a pena você ouvir o Carlos, tirar sim as suas próprias conclusões e mandar os seus comentários. A gente quer ouvir o que você acha sobre tudo isso. Como é que você se protege aí na sua propriedade, né? Como eu falei, a gente está dando mais espaço a este assunto aqui no Notícias Agrícolas. Por quê? Porque não há no Brasil
uma contabilidade das ocorrências que acontecem no campo, né, de furto, de roubo, de assalto, de morte. A gente não tem dados sobre a segurança ou a falta dela no campo. Elas são contabilizadas junto das ocorrências urbanas. E a gente precisa começar a mudar essa situação. Por quê? Porque a gente precisa começar a mudar a legislação, né? Então, a gente está ouvindo especialistas, está ouvindo produtores, está ouvindo representantes. Ontem nós ouvimos aqui, vou lembrar o nome do nosso entrevistado, para tentar entender tudo isso, né? Vou buscar aqui, ó. Foi ao vivo essa entrevista, né? Ó, Tenente Coronel André Luiz de Carvalho, do comandante do Batalhão Rural da Polícia Militar de Goiás. Alguns estados estão começando com essas iniciativas de terem as delegacias voltadas para o agro e os seus batalhões rurais, né? Então, olha só, o comandante, com um batalhão especializado no combate ao crime no campo, Polícia Militar de Goiás já mapeou mais de 60 mil propriedades rurais e desmantelou 57 quadrilhas, tá? É por isso que a gente quer falar com você sobre segurança no campo, ok? Ó, Letícia já colocou na tua tela aí esse bate-papo com o Zumerli e ele explicando tudo que você precisa saber. E ao longo do tempo, se você quiser saber mais, você, ó, clica aqui nesse botão inscreva-se, tá vendo? Evento 100% online e 100% gratuito. Atenção! Então, ó, inscreva-se. Inscreva-se. É muito simples. Clicou lá no inscreva-se, vai colocar o seu e-mail e correr para o abraço, tá? Você vai receber todas as informações desse evento, que vai ser 100% online e 100% gratuito, e vai ficar por dentro de tudo que você precisa saber sobre segurança e como estar protegido, ok? Ótimo. Então vamos aqui para as nossas notícias agora sim, né? O setor privado dos Estados Unidos mantém forte ritmo de contratações em março. Brasil terá papel decisivo na agenda da OCDE sobre mudanças climáticas, afirma o ministro da Economia Paulo Guedes. Índice de preços ao produtor no Brasil desacelera a alta a 0,56% em fevereiro. Guerra na Ucrânia provoca abalos crescentes à economia da zona do euro e de qualquer zona do mundo, né? Uma guerra compromete completamente o crescimento da economia global. Dólar acompanha o exterior e tem leve queda frente ao real. China adotará políticas para estabilizar a economia o mais rápido possível. Lagarde insiste que a inflação vai parar de subir. Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu. Privatização da Petrobras não está prevista neste mandato, diz Paulo Guedes pela segunda vez consecutiva. Já falou isso ontem, voltou a repetir e tentando explicar, né, como é que ele pensa a privatização da Petrobras, que é muito criticada, mas assim, que é completamente necessária, né? E o Paulo Guedes tenta incansavelmente explicar como aconteceria essa privatização, mas enfim, né? Vitor Godoy é o novo ministro da Educação, interinamente ocupando ali o MEC, né, depois do pedido de exoneração do Milton Ribeiro. Lucro da Boa Safra salta 82% em 2021. Sementes de alta tecnologia favorecem para 2022-23. Kremlin acolhe demandas por escrito da Ucrânia, mas diz que não há sinal de avanço. Mas é aí aquilo, né? Tá avançando, não tá? É um passo para frente, dois para trás. É assim mesmo. Rússia não exigirá mudança imediata para pagamentos de gás em rublo, diz Kremlin, também porque não conseguiram espaço para isso, né? Com agricultores ucranianos na linha de frente, chefe de alimentos da ONU alerta para devastação. Aí já sabemos, né? Petrobras recebe indicação ao Conselho para vagas de minoritários e preferencialistas. Lembrando que Adriano Pires deverá ser o novo presidente da estatal, né? Petróleo avança mais de 2% com temores sobre oferta e perspectivas de novas sanções à Rússia. Pelo CPEA, banana, preço da prata anã recua no Vale do São Francisco. Presidente da COP26 e MAPA debatem iniciativas para promover sustentabilidade no setor agropecuário, para intensificar, otimizar, porque o nosso setor já é sustentável. Podemos ser sempre melhores, mas é preciso lembrar que já somos sustentáveis, né?
Senhoras e senhores, 9 horas 47 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu vou ficando por aqui com a nossa edição de hoje do Bom Dia Agronegócio, mas amanhã estaremos juntos novamente por aqui, tá certo? Siga acompanhando a nossa programação para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Boa quarta-feira para você, até amanhã.